Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaú e Calgundá, e este é o canal do YouTube, eu sou sócio do blog, né? O blog que tem texto, www.urumilar-fa.com.br. Se você tem facilidade de ler, se você gosta de ler para meditar sobre o que você está lendo, né? Pensar sobre o que está fazendo, ao invés de só ficar escutando vídeos, para o blog você vai encontrar textos, ou então não deixe de ir na Amazon, amazon.com.br. Eu tenho alguns livros em formato Kindle que você pode adquirir, que também falam sobre alguns assuntos que estão no blog, que tem algumas condensações, alguns assuntos interessantes lá, né? Procure lá, tem 3 livros, pretendo aumentar essa quantidade, mas por enquanto tem 3 lá, tá certo? Bom, neste vídeo, se você quiser ficar até o final, né, nesse daqueles vídeos que não vai ser tão rápido, infelizmente, eu vou falar sobre 3 coisas, tá certo? Eu botei lá sobre iniciação, sacerdócio e aprendizagem de Fá, tá? Eu acho que o assunto tem chance de interessar mais pessoas, eu tenho algumas mensagens importantes para falar sobre esses 3 temas aqui, que são sempre recorrentes, né? Mas então, se você tem curiosidade, continua, se não, gente, procure outros vídeos aí, tem muito vídeo no canal. Bom, vamos lá, né? Então, por que eu escolhi de novo esse tema? Porque muita gente se interessa por isso, eu vejo muita gente interessada nessas coisas, associando essas 3 coisas, e essas 3 coisas, assim, tem uma relação bem complicada entre elas, e eu gostaria de aproveitar para falar. Eu estou aqui dando a minha opinião sempre, né? Sempre dou minha opinião sobre esses assuntos, avaliem, né? Com essas informações vocês tomem as decisões que vocês querem tomar, mas eu estou sendo sincero nas informações que eu vou estar trazendo para vocês aqui, como sempre procuro fazer, né? Sempre procuro trazer informação. Bom, a primeira coisa, vou falar sobre iniciação e sacerdócio, né? Olha só, dentro dessa religião, vou falar de Fá, né? Eu podia ter falado alguma coisa bem ampla em relação a outras religiões, talvez eu faça alguns comentários sobre outras religiões, mas eu vou me focar aqui em Fá, não vou falar de Candomblé, vou falar de Fá, tá certo, né? Que é o interesse das pessoas que estão vendo esses vídeos, né? Então, olha só, a iniciação em Fá é sempre um caminho para o sacerdócio. Você se inicia para chegar no sacerdócio. Não existe em Fá essa coisa de iniciar para você virar um cultuador de Urumilar. Olha só, não tem isso. O Urumilar não precisa de cultuador, não precisa de nada. O Urumilar trabalha com sacerdotes que vão trazer a mensagem dele para as pessoas que consultam as outras pessoas. Fora o Urumilar, o Babalaô e o cliente, não tem mais ninguém em volta disso. Tá? Esquece, não tem. É isso. Tá? Então, a iniciação é um caminho para você atingir o sacerdócio. Não é um caminho de solução dos problemas. Eu canso de dizer assim, pelo contrário, que eu vou explicar aqui, traz muito mais problemas. E não tem-se outra coisa que tem-se, não existe sacerdócio sem iniciação. Então, você, para ser sacerdote, tem que se iniciar. Se você se inicia, você quer sacerdote. Esse é o formato. Não tem essa coisa, não se inicia aqui e vira só um apêndice da casa meu. Olha só, a pessoa está te iludindo, está te enganando, tá certo? Então, é isso, tá? E também, com essas explicações que eu estou te dando aqui, não faz sentido você se iniciar em Fá se você não está buscando atingir ao sacerdócio. Não tem, por quê? Porque a iniciação é o início do processo de sacerdócio. A iniciação não é sacerdócio. Você não se inicia, você vira um Babalaô. A gente cansa de falar isso para você. Em tese, sim, mas você não vira um Babalaô de fato. Você só vai ser um Babalaô quando você tiver o conhecimento, você estiver lá com você, né, o Espírito de Urumilar estiver com você e vai conseguir te ajudar a transmitir o que você precisa. Nesse momento você vai virar um Babalaô. Isso é um processo que você vai ficar lá. Você pode ter um nomezinho lá, alguém ficar te chamando, blá, 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 mas não vai ser, tá certo? Então, a iniciação começa um processo. E começa de que maneira, né? Ou seja, a iniciação é um processo que desperta energias para você. Na verdade, você se dispõe a estar ali, se oferece para aquilo, e uma coisa que você não era. Veja bem, as pessoas não nascem para ser iniciadas, você nasce para viver a sua vida aqui. Não tem nenhum compromisso com Deus, não tem nenhum compromisso de ser sacerdote de Deus. Lembra o que eu estou falando, né? Olha só, minha visão. Iniciação para ser sacerdote. Então você não vê, ninguém vem aqui com Deus me mandou aqui para ser sacerdote. Não. Você veio aqui para viver a sua vida. Se você quiser, dentro do seu livre-arbítrio, ou talvez o objetivo, se transformar aqui no sacerdote, você fez por opção. E o que vai significar, essa opção? Essa opção significa, ao você abraçar um sacerdócio, significa que você vai
a abandonar a sua vida laica, a sua vida secular. Você vai abandonar isso aí e você vai transformar para uma nova vida cheio de ligações e dependências e obrigações. Sim, porque a iniciação desperta aquilo e cria laços que você não tinha, que você passa a ter. Laços com esse supernatural, com divindade, com energia, que você passa a movimentar e passa a atrair e ser caminho para aquilo ali. Então não existe a coisa da iniciação, né? Minha experiência nesses anos todos, não existe essa coisa de iniciação, vou iniciar por iniciar, porque isso vai melhorar a minha vida. Não, vai piorar a sua vida. Você está começando um processo, e esse processo vai desaguar e você transformar um sacerdote, mas você começou com aquilo ali, tá? Então, eu estou falando muito de sacerdócio, então vou explicar o que é sacerdócio, né? Olha só, vocês podem ir na Wikipedia, em vários lugares, buscar definições, né? Todas elas são boas. Sacerdócio, você passa a representar o nominal. Você é sacerdote de uma religião, você representa o divino, Deus, ou divindade, santo. Né? Vamos falar das outras, nossa aqui. Então, de novo, vou me restringir e falar. Você vira sacerdote de Orumilá, você é representante de Orumilá aqui. Na verdade, você é um instrumento dele, você é um objeto. Assim como no candomblé, o Elegum é o instrumento do orixá para se manifestar, o Babalô é o mensageiro. Eu já falo sempre isso, é o Zé Ferino. Ele é o Zé Ferino, não é o mestre de obra não, é o Zé Ferino. O Orumilá vai usá-lo como representante aqui para poder se manifestar e trazer as mensagens para aquelas pessoas que te consultam. Você é um operário. Você não é um engenheiro não, você é o operário ali, que está trabalhando ali, tá? Então, você vai representar. Mas o sacerdócio, a definição do sacerdócio implica também no acesso a poderes, ou seja, a magia. Por quê? Porque você passa a ser um representante e uma parte da religião é a questão da magia, da transformação, de você transmitir o axé, de você trazer energias através do orixá. Você não, aquela pessoa, já falei isso, a pessoa não tem raizinho pelo olho nem pelas pontas dos dedos, não. São os orixás junto com aquela pessoa, ou através daquela pessoa, né, da quinta essência dela, né, do axé, do próprio axé dela, vou falar daqui a pouquinho sobre isso, que você vai ali usar para fazer aquela parte da magia. Então o sacerdócio implica em representar, ter o conhecimento da teologia para poder passar e também exercer aquela coisa, a força sacerdotal. E agora fazendo uma coisa que eu disse que não ia fazer, mas vou falar, por exemplo, no caso da religião católica, a mesma coisa, eu dou sempre esse exemplo dos católicos, muito parecido com a nossa. O padre é um sacerdote, ele não só ganha lá, estuda 10 anos para ser padre, o cara estuda 10 anos para ser padre, mais N tempo de prática, então o cara vai ser padre com igual o Bobolô, 15, 20 anos. Bom padre, né? Então, e ali ele vai fazer as unções, fazer o trabalho, assim, toda aquela coisa que Deus, todas as liturgias e cerimônias que fazem parte da religião católica, ele pode fazer, ele tem o direito de fazer porque ele foi iniciado e ele foi sacralizado, sacerdote, representante, então ele tem na mão dele a invocação, nas rezas dele, na palavra dele, a invocação do poder de Deus para ajudar aquelas pessoas. Esta é a representação do sacerdote, do padre, sacerdote da Igreja Católica, que é exatamente igual à nossa aqui, exatamente igual. Diferente dos evangélicos. Os evangélicos não têm a figura sacerdotal, eles acham que qualquer pessoa pode fazer isso. Eles não acham que você tem que se preparar, que você tem que iniciar, que tem que ser uma pessoa. Não, qualquer pessoa pode fazer. Mas lá é um processo diferente. Não vou falar sobre isso. Tem um vídeo que eu falo sobre essas diferenças grandes, né, entre nós, os católicos e os evangélicos. Né? É bem antigo o vídeo. Não vou lembrar de botar em lista nenhuma, mas consulte lá no início, tá? Vê se consigo republicar esse vídeo. Tá certo? Então, queria falar. Então, beleza? Então, só nesse ponto aqui. Vamos dar uma parada de arrumação. Ok? Eu falei sobre essa questão do sacerdócio e da implicação do sacerdote. Bom, mas olha só, tudo aquilo que mexe com o supernatural, tudo aquilo que mexe com magia tem um preço. A pessoa que se dispõe a isso paga um preço. Não existe mexer com magia e mexer com o supernatural sem preço nenhum. Não é uma coisa que você faça assim como você está brincando ali. Não, hoje eu vou fazer uma magiquinha aqui para divertir as pessoas. Não é isso. Se você vai mexer com essas coisas, isso cobrará um preço de você. O primeiro preço que vai cobrar é o seguinte, é o desligamento da sua vida atual, porque o sacerdote exige a dedicação para esse tipo de vida.
vida. Você não consegue manter a sua vida laxa, a vida secular, a vida sacerdotal simultaneamente como se nada tivesse acontecido. Olha só, a sua vida não será o mesmo e você vai pagar vários preços. Os preços, primeiro, são dos mais simples. Seu tempo, você vai estar dedicado a esse estudo, essa atividade, ao exercício, às liturgias, cerimônias que você tem que fazer para isso aqui, tá certo? Objetivos, seus objetivos de vida aqui da vida secular 1, da vida sacerdotal, são outros objetivos, outras coisas, tá certo? Você vai perder amigos que você não vai poder mais cultuar, você não vai poder mais frequentar com ele as coisas que você faz, você vai perder. Então aproveite, se você quer virar sacerdote, faça tudo o que você tem que fazer antes, para depois daquilo você ter uma transformação que você vai perder isso tudo, você vai perder esses amigos. E você vai, uma das coisas que você vai perder, você vai se afastar das pessoas que amam. Ao você se dedicar a esse outro amor aqui, são outras pessoas, a pessoas anônimas, pessoas que vão aparecer, ao você dedicar esse amor que Deus lhe pede para você fazer, você vai deixar de se aproximar de outras pessoas que você ama, incluindo a sua própria família. Então, assim, o sacerdote, a pessoa que decide por isso, paga um preço muito grande. E esse aqui são as coisas mais simples que vai ter, tá certo, né? A sua vida, as reações nunca mais vão ser a mesma. Olha só, eu não estou brincando, não estou exagerando nada, não tem nenhum exagero. É isso que acontece. Se você vai decidir se iniciar para ser um sacerdote, você quer ser um sacerdote, é isso. Você tem que pensar o seguinte, né? Como toda iniciação tem aquela cerimônia que você morre para nascer de novo, né? Todas são assim, né? Morre para nascer de novo. É isso mesmo, você morre e nasce de novo, é outra vida que você está vivendo, tá? Outra coisa, magia significa perder saúde, perder pessoas em volta de você, tá certo? Seja por seu desconhecimento, seja por erro, seja por efeitos colaterais que você está convivendo, a magia tem em torno de si muito risco e muito problema, ainda mais quando você vai tateando, fazendo coisas sem você ter todo o conhecimento que precisa. Muita gente para no meio do caminho, tem muita gente que morre cedo, tem muita gente que fica doente. Assim, as coisas acontecem. Mexer com magia, com supernatural, é uma coisa muito complicada. E não existe essa coisa do tipo, não, nada vai acontecer comigo, porque se você faz as coisas sem ignorância, sem conhecimento, você não é culpado. Isso é bobagem. Se você faz, você mexe com aquilo, você vai sofrer as consequências independente. Se você não sabe o que é magia, o que é o supernatural, o que está envolvido aqui, não entra nisso. Isso não é uma coisa, não é uma brincadeira. Outra coisa que é importante falar, eu já falei, o mal existe no mundo. O mal existe no mundo. Nós vivemos aqui no mundo natural, com o supernatural em volta dele, e o mal existe aqui. A gente conhece alguns mal, né? Tem o mal humano, que é aquele das pessoas, tem o mal teológico, que é aquele que Deus manda para botar aquelas cascas de banana, mas esse aí é uma coisa bem tranquila. Mas existe também o mal do supernatural, os tais demônios, os espíritos do mal, os obsessores, tem vários nomes para isso aqui. Essas coisas existem, são manipuladas por feiticeiros, ou são por aí, por algum momento, alguma coisa. Essas coisas afetam, e você, ao mexer com a luz, ao mexer com as coisas, você vai atrair essas coisas para você. Mais ainda, ao você socorrer uma pessoa que está sendo afetada por esse mal, aquele mal vai voltar para você. A primeira coisa que vai atingir é você. Por isso que eu falo assim, muitos anos necessário para uma pessoa estar preparada para fazer alguma coisa, porque ela vai sofrer essas consequências. Ela tem que estar muito preparada, porque aquilo tudo impacta no dia a dia dela. Ela tem que estar extremamente capaz. Você gasta, uma pessoa que trabalha, um babalô, ele gasta, sei lá, um terço do tempo dela cuidando dela mesma para poder cuidar nos outros 2/3 de outras pessoas, porque tudo aquilo rodeia e afeta ele diretamente, aquelas coisas que estão com aquelas pessoas. Se você tem uma pessoa que está sendo atacada por alguém e você dispõe a ajudar, aquela coisa vai para você, porque ele não quer que você ajude ninguém, então você vai sofrer todas aquelas consequências. Eu dou um exemplo muito clássico disso, para quem não acredita. Quem sofre muito com essa questão aqui dentro do nosso dia a dia são as pessoas de Umbanda. A pessoa de Umbanda não entende muito bem a importância, a força, o poder da Umbanda. A Umbanda mexe justamente com esse supernatural que está aqui em volta da gente, né? As coisas mais perigosas, as coisas mais fortes, as coisas mais ameaçadoras que eu conheço estão dentro do universo que a Umbanda lida. Para você ser de Umbanda, você tem que ser muito bom, você tem que ser muito especializado. E é por isso que tem muita casa perdida, gente que se perde, o cara larga a Umbanda, vira evangélico, porque assim, a pessoa não entende. Tem gente de Umbanda que ainda consegue dizer, não, a Umbanda é mais fraquinho, forte que a Candomblé. Vocês não sabem como vocês estão enganados.
Vocês estão equivocados. O candomblé lida com Orum, com Deus, com a divindade. A Umbanda lida com o que tem de pior no mundo. A Umbanda está ali para salvar essas almas perdidas aqui, para lidar com esses demônios do maior tipo, que o candomblé não lida. O candomblé, na verdade, ele se protege, se afasta e deixa essas coisas do lado de fora. Ele cuida das pessoas com outro tipo de energia. As pessoas acham isso, não tem ideia das consequências complicadas para a vida das pessoas que têm dentro da Umbanda. Ifá é a mesma coisa. A gente não tem essa redoma de proteção que tem no culto de orixá, no candomblé. A gente lida ali com tudo isso que está em volta ali. E eu até digo mais, tem coisas, inclusive, que a gente não cuida em Ifá. Que, na verdade, as pessoas de Ifá deveriam direcionar falando, isso aqui você tem que cuidar, procura uma casa de Umbanda que só lá essas coisas serão resolvidas. Em Ifá você não vai resolver, tá? Ou procura uma casa de Catimbó. Tem coisas que você não resolve dentro da parte do contexto do supernatural que Ifá e orixá resolve. Bom, eu assustei bastante, mas tudo é verdade. Se você se interessa por Ifá, então entenda o seguinte, né? Você vai ter que estudar por mais de 25 anos. Eu falei disso, 20, 25, olha, eu estou dizendo o seguinte, mais de 25, né? Eu estudo Ifá há 24, tá? Cara, olha só, agora está começando a entender mais ou menos as coisas de forma direitinha, tá? Mais ou menos direitinho, já estou num ponto que dá. Você vai ter que... É muito mais, assim, daí para frente que começa a parte produtiva, daí para frente, 20, isso se dedicar muito a partir dos 20, 15, você já começa a ficar lá no ponto, mas ainda demora muito para você chegar nisso e compreender a semente da coisa. Cara, é mais de 25 anos para você poder ser um sacerdote pleno. Antes disso, você tem grande chance de estar cometendo erros, equívocos, não sei o que, se prejudicando. Se você teve, esse período pode ser reduzido? Pode, claro, né? Eu digo o seguinte, claro que pode, eu sou exemplo disso. Por quê? Porque se você tem, assim, você teve muita sorte, né, de ter uma boa formação, de aprender várias coisas na sequência certa, você deu essa sorte, aí você chega lá e vai ficar só lá 10, 15 anos estudando, tá certo? Aí você já chega, né? Mas assim, muita sorte ter começado direito, conseguido aprender tudo lá, né? Tem que ter muita sorte nesse caminho, tem que ter um caminho orientado para isso, para essas coisas darem certo. Então assim, nós estamos falando aí uma coisa de longo prazo. Você vai começar hoje, pensa isso, cara, você vai ter que ir lá ficar, uma pessoa que nunca viu nada, me interessei. Beleza, gente, 15, 20 anos, 25 anos, dependendo da sua dedicação. Tudo vai depender, mas pode ser menos, olha só, não será 5 anos, não será 6, não será 7, você esquece isso. Vai ser, cara, de 10 para cima, de 15 para cima. E se você se dedicar muito. Isso assim, se você se dedicar muito, porque tem certas coisas que você precisa de tempo. Não adianta você, quero viver tudo. Você pega lá um volume, aprendi, falei com todo mundo. Não. Isso aí tem um tempo para você conseguir mastigar e descer para baixo, né? E aí vem a grande pergunta que eu faço a todos, né? É o seguinte, por que você quer aprender Ifá, né? Todo mundo deve estar interessado. Eu quero aprender Ifá, eu quero uma novidade. Olha só. Sim, novidade por novidade é verdade. Algum tempo atrás as pessoas queriam conhecer hermetismo, queriam comer, eu aprendi, aprender cabala, assim, né? Querem aprender tarô. Todo mundo tem curiosidade das coisas. Mas a curiosidade, o conhecimento, você deve levar ela até o ponto que aquilo não te ameaça e não traga problema para vocês. É isso que eu estou tentando falar aqui, tá certo, né? Então, se você quer aprender a falar, porque você, não, eu quero sacerdote, então a primeira coisa é o seguinte, você primeiro tem que se identificar naquilo ali, né? Assim, você acha que é capaz, você acha que está pronto para a esperta, para a dedicação, você acha que está querendo abrir mão de tudo aquilo que você tem para fazer isso? Beleza, continua com o sacerdote. Você está querendo só por curiosidade, por vaidade? Calma, olha só, você pode fazer isso. Não vá pelo caminho de iniciação sacerdócio que você vai se dar mal, tá certo? Porque acontece o seguinte, se você quiser, por orientação, ótimo. Você pode ter orientação de pessoas e você pode querer aprender aquilo ali para entender esse conhecimento que está em Fá. O conhecimento de Fá pode ser aprendido por todo mundo? Sim, gente. Qualquer pessoa pode aprender Ifá, as mulheres podem aprender Ifá. Uma vez uma moça me perguntou, eu posso aprender? Claro, qualquer pessoa pode aprender Ifá. O que eu falei foi o seguinte, o sacerdócio de Ifá pertence exclusivamente ao Babalaô, ao homem. Mas qualquer pessoa pode aprender Ifá. Aprender, ter conhecimento, ter acesso a Deus. Olha só, essas informações estão abertas aí, cara. Aprende quem quiser aprender. As informações estão sendo aí publicadas, divulgadas. Já passou esse tempo que você precisava depender de alguém para contar isso para você, tá certo? Agora, e dentro disso, olha só, a iniciação não é parte desse aprendizado, se você quiser aprender Ifá.
Tá? Você não precisa se iniciar para isso, pelo contrário, a iniciação é um produto que você compra, uma coisa que você compra e que o cara vai te dar aquilo, você comprou isso, você vai te dar aquilo. Você não vai ter conhecimento depois disso. Se você quiser conhecimento, você vai ter que comprar daquela pessoa conhecimento, ficar ali, se submeter para pegar aquelas gotículas de conhecimento o resto da vida. Você pode, se você quiser aprender IFA, você pode aprender isso por sua conta, vai evoluindo, vai pegando as indicações, vai aprendendo, né? Tem um longo caminho de estudo para você aprender o conteúdo de IFA. Aí depois disso tudo, aí você pode se decidir se você quer o seguinte, se vou ou não se iniciar, se aquilo aí é o caminho ou não, ou você já adquiriu o suficiente com aquele conhecimento. Por quê? Porque lembra que o caminho da iniciação sacerdoça é aquele caminho que exige e cobra muito de você, tá? O que você vai entender é que Fá não é ebó, não é magia, e não é pegar aqueles tratadozinho cubano, aquele padronizado, aquele mesmo tratado que tem 50 versões diferentes, que é a mesma coisa que tem ali dentro, aquelas listinhas ali, aquilo ali não é Ifá. Ifá não está ali dentro daquele tratado, não tem nada que presta ali, nada, aliás, muita pouca coisa que presta ali. O conhecimento de Ifá é muito mais amplo, está nos versos, está nas histórias, está no entender esse contexto todo teológico. Você tem que estudar muito mais para você chegar dentro de Ifá. Quando você entender Ifá, aí aqueles tratados serão uma ajuda, né? Viram um manual de orientação que as pessoas não entenderam. Você primeiro tem que entender o conteúdo da coisa, entender o que está por trás, ter a base, para que aquilo ali, para a pessoa experiente, que tem o conhecimento, aquilo ali vira um handbook, lá, um livro de mão para ela poder lembrar das coisas, encaixar o conhecimento. Eu mesmo faço meus próprios, eu não uso aqueles tratados, mas faço os meus próprios. Eu tenho lá transcrições, minhas anotações, tem N lá, cadernos e cadernos de anotações que eu vou fazer o resumo para me orientar, porque você vai juntando aquele conhecimento todo, você se agrupa ou arruma esse conhecimento para você poder aplicar. É isso que está ali, ó, é isso que está ali. Então, realmente, aquele tratado na mão de uma pessoa experiente, na mão de um avólogo experiente, é um instrumento que ele usa como referência, para ele poder se orientar, para ele se objetivar o que está fazendo, lembrar, juntar as coisas. Na mão de uma pessoa que só viu aquele tratado, aquilo não é nada. Não é nada, 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 nada mesmo. Olha, eu entendi isso, né, muitos anos atrás mesmo. Quando eu estudei um pouquinho de cabala, por curiosidade, eu queria entender o que era, aí eu aprendi, procurei uns 2 ou 3 livros, eu entendi lá o que era, e depois, quando eu fui aprender hermetismo também, por muito mais do que curiosidade, tinha um objetivo prático, aí eu entendi que por trás daqueles grimórios, aquelas receitas, aquelas indicações ali, tinha todo o conhecimento, toda a filosofia, toda a ética, os valores, tinha uma base muito mais profunda, que para você chegar naquele ponto, você tinha que ter lá, você tinha conhecimento base, né? Na parte da alquimia, você entender que aquela aplicação estava certa, você tinha que ter toda uma base por trás, um entendimento do contexto cósmico onde você estava. E era isso. Então, Ifá, ele segue a mesma linha. Aí, assim, como eu aprendi isso, eu logo percebi, vi um formato parecido, aí eu segurei minha onda. Tanto que eu fiquei anos sem pegar aqueles... Eu nem olhava para aqueles tratados, cara. Eu ficava só procurando as informações de base da teologia. Por quê? Porque a base está por trás daquilo. Aquilo ali, você cair naquilo ali, é você se perder no caminho que você poderia seguir, tá? Então, Ifá, assim como essas coisas, essas religiões complexas, elas são baseadas nisso, baseadas nessas coisas que estão em volta. Então, é isso. Por isso que eu estou dizendo a vocês que existe, sim, muito conhecimento que ajuda as pessoas a entender... ainda mais porque eu falo o que Ifá pode... O Ifá te ajuda a entender o mundo, te ajuda, esquece a parte de como o mundo chegou, esquece a magia, te ajuda a entender as pessoas, os problemas que afligem a gente, as consequências, o que você faz aquilo que você faz errado, quando você... Ele tem vários casos, olha só, esse tipo de comportamento, esse tipo de combinação de coisas, quando está certo e errado, esse caminho aqui pode te levar a uma coisa boa, mas ele tem um caminho ruim aqui que pode estar te ameaçando o tempo todo. Então, Ifá, quando você se aprofunda nisso, quando você começa a querer entender esses caminhos todos, o que a gente vê ali? Isso, você vê a explicação ali do mundo, da natureza humana, dos comportamentos, você vê, e aí você consegue, né, se aprender e aprender muito mais. Assim, como eu falo o seguinte, a pessoa que babalou, depois de anos e anos e anos, esse vídeo demorou mais do que eu queria, lamento. Então, quando a pessoa fica anos e anos consultando, é interessante porque cada consulente, quando ele faz o problema, aquilo ali, o babalô volta para dentro dele e pensa assim, eu tenho que tomar cuidado com essa situação, não vou deixar cair nisso. Então, assim, o babalô é uma pessoa que aprende muito, mas muito com as consultas, assim.
gente tem que estudar para entender aquela base, mas à medida que você vai falando com as pessoas, conhecendo os problemas, aquilo também vai influenciar na vida de você. Então, quando você pega um babalô antigo, velho, assim, né, é sempre uma pessoa com muito, assim, tem muito conhecimento, um conhecimento empírico muito forte, né? Porque ele viu, ele consultou pessoas, ele entendeu o problema que as pessoas, os dramas das pessoas, e como elas saíam daquelas situações, como elas se colocaram, como é que saiu. Então é sempre uma pessoa que tem muita coisa a contribuir para qualquer um que você fala, uma pessoa que tem aquela experiência, porque aprendeu a conviver, tá certo? Então assim, é o que eu estava querendo dizer. Só um momento. Então, já encerrando, para não ficar aqui mais tempo que já estou, tá certo, né? O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, né? Se você acha bacana essa coisa de Fá, acha interessante, você está interessado nisso? Gente, legal. Vou dizer o seguinte, eu faço assim, ótimo, procure aprender, procure ter informação. Infelizmente, tem muito pouco, nenhuma informação disso em português. Tem algumas coisas muito ruins. Você vai ter que procurar em outras línguas e tal. Vai ter que se virar, tá certo? Mas é muito legal. Aprenda Fá. Procure aprender. Se você acha interessante o trabalho, faz o seguinte, aprenda, vai se aprofundar. Aí depois de anos aprendendo, aí você diz o seguinte, beleza, isso é interessante, já entendi o que é, agora eu quero partir para a prática. Aí você decida fazer aquilo ali, iniciação com aquela consciência de quem já sabe. Quando você chegar lá, você já sabe tudo, já sabe o que tem que fazer. Aí você vai aprender a prática, a pessoa vai te orientar dentro da mecânica, os instrumentos, como é que faz. Aí você tem um complemento importante de informações. Não adianta se achar, aprendi tudo agora, não. Tem um outro conhecimento que você vai ter, que uma pessoa realmente vai ter que te orientar, porque sozinho você não vai conhecer, para ele poder atender a utilizar os instrumentos, as comunicações. Existem duas fases desse conhecimento aí, né? Ou seja, o caminho do sacerdote, do aprendizado é muito grande. Você, inclusive, pode ficar só na parte aqui, olha, entender, você vai entender esse mistério, essa filosofia, toda essa questão da vida. Claro. Então, existe um caminho. Se você quer aprender Fá, cara, qualquer pessoa pode aprender. Qualquer pessoa, novo, velho, homem ou mulher, ninguém te impede. O que eu alerto a todos, né, tá certo, né, é a questão de vocês entenderem, se vocês querem buscar sacerdócio mesmo, se quiserem, boa sorte, é uma jornada muito longa, que não vai ser resolvida em 4, 5 anos, como eu já falei. Se você já é uma pessoa que já tem muita base, 15, se você não tem, 20, 25, para você poder fazer, e é isso mesmo. E quando você começar, você vai entender o que vai faltar. Ninguém consegue ficar, claro, se você ficasse 8 horas por dia por conta disso, realmente, talvez, em poucos menos anos, você estaria muito mais pronto. Mas as pessoas não estão, né? Você tem que sobreviver, você tem coisas para fazer, tá certo? Bom, era isso que eu queria falar. Só para encerrar, era isso, né? Para vocês entenderem que a iniciação é uma coisa que começa, desperta essa coisa, um processo. O sacerdócio é o final dessa ponta, mas assim, não tem sacerdócio sem iniciação, é iniciação sem você buscar. Existe muita coisa nesse meio aqui, a coisa é longa, e o sacerdócio envolve riscos e perdas. Perdas é perder e correr riscos. Você tem que se acostumar com isso. Você quer ser sacerdote? Então, assim, você vai ter que ter uma vida de frustrações, de perdas e de riscos. E a recompensa disso? A recompensa disso é que você estabeleceu um objetivo para a sua vida que não era aqueles objetivos laicos, estabeleceu objetivos sacros, e aí aqueles novos objetivos vão te alimentar e te dar motivação para você seguir lá. Tá certo? Então, mas você troca de objetivo, você não pode querer comparar a sua vida secular com a sua vida sacra, tá certo? Perdão, falta as palavras, estou até cansado, né? Então, assim, não dá para comparar os objetivos e resultados disso aqui, tá? Assim, as satisfações serão outras e tal, mas não tente comparar as duas coisas, tá? Mas se prepare para isso, né? É uma questão de perder, abrir mão, se afastar. Pense bem no que você vai se envolver, tá certo? Então, a mensagem final, a mensagem mais importante era isso. Todos podem aprender Fá, qualquer pessoa pode aprender Fá. É um conhecimento que está disponível, assim como qualquer pessoa pode aprender o cristianismo, qualquer pessoa pode aprender a cabala, qualquer pessoa pode aprender o sufismo, né? As religiões estão disponíveis, o conhecimento religioso, né? Essa base religiosa está disponível, né? As pessoas podem aprender budismo. Você não precisa ser um monge para aprender budismo, vai lá aprender filosofia, aquela coisa toda, como aquilo influencia a sua vida. Todo esse conhecimento teológico, todo esse conhecimento de Deus, gente, está disponível para todo mundo.
Todos têm acesso a isso. Ninguém vai restringir o conhecimento, as mensagens de Deus e o aprendizado e o conhecimento que Deus disponibiliza para a gente, né? Eu só queria lembrar a última palavrinha, a última mesmo, é o seguinte, cara, para quem as pessoas podem reconhecer, mas o tempo todo aqui eu estou ensinando de Fá, falando de Fá, é que você, mas não está falando de Odô, olha só, eu estou explicando de Fá, eu estou ensinando de Fá, se você tiver a percepção, o bom ouvido para aprender, você vai estar aprendendo a falar, né? Eu faço muito vídeo, que eu falo de Deus, falo daquilo, de comportamento daquilo, de mal, de menos daquilo, né? De sorte, de prosperidade, de doença, e ninguém dá bola, tá certo, né? Eu estou ensinando IFA o tempo todo, as pessoas não percebem, não estão entendendo o que é IFA, tá bom? Abraço a todos, até a próxima.